Então você quer ser um criador ou uma criadora de conteúdo na internet? Eu fiquei muito surpreso com o tanto de comentários no meu outro vídeo falando sobre esse assunto de pessoas que querem se tornar criadores e criadoras e que gostariam de ouvir sobre isso. Eu sinceramente não sabia que tinha tanta gente interessada nesse assunto. E eu vou ser muito honesto com vocês, esse é um assunto que eu gosto muito de falar sobre porque eu consegui transformar muitas das coisas que eu vejo em palavras e até é um assunto que eu já pensei várias vezes até em lançar curso sobre. Mas aí agora vendo tanta gente interessada, eu acho que esse é o momento perfeito para colocar em prática esse negócio de falar, de pegar o meu conhecimento e trazer para as outras pessoas através de vídeos. Vai que eu consiga ajudar uma grande quantidade de vocês. Por isso até me digam se vocês querem mais vídeos ensinando sobre YouTube, sobre internet, sobre criação de conteúdo no geral, porque, cara, eu tenho muita coisa para falar. Mas hoje é bem específico, hoje eu quero falar para você que realmente está começando. Eu vou falar sobre coisas agora nesse vídeo que você precisa levar em consideração se você vai se tornar um criador de conteúdo, se você tem essa intenção. Eu já falei no outro vídeo que essas coisas devem ser mais levadas como hobby, e eu acho que mesmo quando a gente leva como hobby, tem algumas diretrizes que é bom a gente seguir para que dê uma chance maior de dar certo. Então, eu separei aqui uma lista para vocês e tem alguns momentos que eu quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente nessa primeira coisa que eu vou falar agora, que é de longe a mais importante, que vai delimitar se você deve ou não seguir nessa linha de criação de conteúdo, porque até se você levar como um hobby, podem ser que coisas aconteçam que afetem o seu psicológico. Sim, o psicológico é a principal coisa que você tem que levar em consideração. E por quê? Porque, cara, vocês sabem quais são as 4 coisas mais abundantes na Terra? Oxigênio, terra, água e youtuber deprimido. Posso expandir isso para influenciador deprimido, influenciador que sofre de algum tipo de depressão, alguma coisa, porque, cara, é incrível o quanto que esse tipo de vida pode acabar batendo na sua cabeça e no seu mental. E são tantos elementos que podem colaborar para isso. É dinheiro, é hate, é o fato de que você não vai conseguir aprender em nenhum lugar, muitas das coisas você vai ter que aprender sozinho. A pressão por resultados, caso você já tenha dado o próximo passo de levar isso como trabalho, é um mar, uma infinidade de coisas que você vai se preocupar e que vai dar um socão na sua cabeça até na hora de você dormir. Então eu recomendo muito que, se você for uma pessoa de psicológico fraco, você procure algum jeito de você já começar essa jornada blindado, você já procurar, sei lá, algum psicólogo, alguma coisa, ou de repente nem entrar nisso, não tem problema. Essa vida de influenciador digital, de conteúdo, não é pra todo mundo, nenhuma vida é pra todo mundo. Medicina não é pra todo mundo, advocacia não é pra todo mundo, engenharia não é pra todo mundo, e tá tudo bem, a vida é assim, não tem o menor problema. Mas eu preciso tirar isso do caminho só pra te deixar bem claro que a sua jornada vai ter muitos efeitos psicológicos, ok? Bom, a segunda coisa que eu quero que você entenda é que, como criador de conteúdo, você vai fazer muito uma coisa, mas você vai fazer demais essa coisa que você nem tá pensando que você vai fazer tanto assim. Gravar, editar? Não. Estudar. Nossa, Souzones, mas youtuber nem estuda, youtuber é tudo vagabundo. Exatamente, youtuber não estuda. Youtuber bom estuda, e estuda o tempo todo, muito, muito. As pessoas tendem a pensar que youtuber não estuda porque elas condicionam o ato de estudar a você estar numa sala de aula aprendendo alguma coisa com um professor numa lousa. Mas a grande verdade é que os youtubers e influenciadores digitais no geral, eles precisam estudar como fazer o seu negócio dar certo, e o pior de tudo, sem ter quem ensine. A grande maioria das coisas que os influenciadores digitais aprendem são na tentativa e erro, e tentativas e erros brabas que vão martelar o seu psicológico. Lembra do item 1? Muitos não vão nem conseguir interpretar as coisas e os dados que eles coletam e nunca vão sair do lugar. Essa é a grande verdade. Eu sei que os meus inscritos estão na idade tal e são tantos por cento masculinos e estão em casa a partir das 6 horas da tarde, beleza. O que eu faço com esses dados? E é aí que você se dá conta que você tem que estudar uma coisa chamada análise de dados e aplicar ela pro seu trabalho como influenciador, e essa parte ninguém vai te ajudar. Aí depois você vai lá e olha os seus vídeos e você pensa, tá, e agora, como é que eu faço pra deixar o vídeo como eu quero? Aí você vai ter que estudar a edição. Eu tô muito escuro nos meus vídeos, não dá pra me ver direito, aí você vai ter que estudar a iluminação. Aí você pensou num ótimo título e thumb pra um vídeo, só que você ainda não domina o assunto do vídeo por completo, você vai ter que estudá-lo. Então, se você quer ser youtuber ou influenciador no geral, porque você acha que você não vai precisar aprender nada, cara, nem começa. Não, de verdade, nem começa, porque o tanto de coisa que você vai ter que aprender, você não tá ligado. E o ponto 3 tem a ver justamente com esse lance de estudar, que é, tá, mas o
que estudar? Tem que ter alguma coisa ali que é a mais importante e pela qual eu vou começar. Está correto, você vai estudar para sempre, eu estudo até hoje, você não vai se livrar disso, beleza. Agora, o que eu começo a estudar? De nicho para nicho vai depender, mas assim, tem uma coisa universal que geralmente é aquilo que todo mundo tem que estudar em algum momento ou outro, não tem como fugir disso, não importa qual seja o conteúdo que você faça, e que eu começaria aí se eu fosse um youtuber iniciante. E essa primeira coisa é roteiro, mas eu não estou dizendo necessariamente o ato de você escrever um roteiro, porque quando a gente pensa em roteiro, a gente pensa, né, na folhinha escrita, ou num arquivo ali do Word que a gente vai lendo e falando, e aí vai ler com tudo roteirizado. Não, eu não estou falando isso. Sendo bem honesto, pode ser que você nunca na sua vida escreva um roteiro. Eu, por exemplo, nem faço os meus vídeos com roteiro, eu fiz muitos poucos vídeos com roteiro na minha vida, mas você precisa saber o que compõe um roteiro. Por quê? Porque todos os vídeos que você fizer, por mais improvisados que eles sejam, você vai ter que seguir um roteiro mental, alguma coisa que está na sua cabeça entranhada. Por mais feito na hora improvisado que seja, um roteiro é um roteiro. E se você souber o que você deve falar e em que momento você deve falar, e até o que você deve retirar do seu discurso inicial, a sua mensagem vai apelar para muito mais pessoas. Se você não souber como fazer um roteiro, por mais improvisado que seja, você de repente vai falar demais, por exemplo. Isso é um problema que eu tive muitas vezes. Eu ficava falando demais sobre determinado assunto e aí quando eu via, eu perdi a atenção de quem me assistia porque fiquei tempo demais em um só lugar e não saí de onde eu estava. Ou então, se você não souber os aspectos técnicos de um roteiro, você pode deixar sua fala muito monótona. Você pode acabar fazendo com que o seu discurso não fique interessante para quem está assistindo. Então, se essa não for a primeira coisa que você for estudar como youtuber, pelo menos começa o quanto antes a estudar o que compõe um bom roteiro. E a boa notícia é que essa é uma das coisas das quais você vai poder estudar com outras pessoas. É um assunto que ensinam em diversos cursos na internet, você pode procurar até de graça esse conteúdo. Aliás, tudo que eu falei até agora que você pode ir atrás é de graça, você deve conseguir de graça no YouTube tranquilamente, você só tem que checar realmente quais são as fontes boas. Mas agora eu vou falar de uma coisa que não é de graça, que é aparelhagem. Sobre aparelhos para compor o seu conteúdo, eu vou te fazer uma pergunta agora. Qual você acha que é o aparelho mais importante da criação de conteúdo? Existe um tipo de tecnologia que é de longe a mais importante de todas e é aquela que você deve investir logo de início se você quer começar. Eu vou dar um tempo para você ir lá nos comentários e comentar qual que você acha que é, e enquanto isso, vamos para o momento de divulgação do nosso parceiro, que está patrocinando esse vídeo. Interrompemos o vídeo de hoje para o momento Blaze do dia, a Blaze site de jogos online para maiores de 18 anos apenas, e hoje eu quero começar com vocês aqui no blog da Blaze, que para quem não sabe, eles têm um blog no site deles, e eu quero falar especificamente desse artigo que fala de vício em apostas, causas, consequências e como evitar que os jogos de cassino online se tornem um problema. Essa aqui é uma leitura muito importante que fala sobre o vício em apostas, que é um tema que tem que ser abordado hoje em dia, porque muitas pessoas têm essa propensão de vício em apostas, e como se trata de algo, como vocês vão ver aqui no artigo, muito difícil de ser identificado, é uma coisa que merece uma atenção especial para que você não caia na armadilha de você acabar cedendo para esse tipo de impulso de vício, se você estiver nesse grupo de risco. Então esse aqui é um artigo muito importante, vale muito a pena você ler, eu vou deixar ele ali na descrição para que todos possam ler. Ele fala sobre como a ciência explica o vício em apostas, quais são os riscos, e inclusive uma parte muito importante de como se livrar do vício em apostas, aqui por exemplo com terapia, grupos de apoio, e também como as plataformas ajudam a prevenir o vício em apostas, dentre elas a própria Blaze. Então eu recomendo muito que leiam isso aqui, e agora vamos jogar para mostrar a Blaze para vocês. Vamos começar em 3, 2, 1, beleza? Começou. Lembrando que a gente aqui não chegou nem na metade da metade. Vamos ter que chegar agora. Chegamos, beleza, beleza. Cada vez que eu vou fazendo uma nova chegada, assim, em um marco, eu fico cada vez mais nervoso. Não sei nem o que falar direito, vocês estão vendo, né? 8, 9, 3, perfeito! E lembrando mais uma vez que a Blaze é um site para maiores de 18 anos apenas. Menores de idade não podem jogar na Blaze. Mas se você for maior de idade e quiser começar a jogar, você vai ali no site da Blaze, clica em depositar, usa o Pix para fazer o seu primeiro depósito rápido e fácil, coloca o dinheiro e já começa a jogar o quanto antes, lembrando que o depósito mínimo é de R$20. Caso você faça um lucro, é muito rápido e fácil de retirar para sua conta bancária, mas caso você tenha qualquer problema, o site conta com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para te ajudar com o que você precisar.
na descrição. E vamos lembrar que esse suporte é para aspectos do site, aspectos técnicos ou do jogo, caso algum jogo esteja apresentando algum problema ou você esteja com alguma dificuldade no site. Não é para tratar de assuntos de saúde mental, ok? Isso a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas se trata de um suporte para aspectos técnicos do site. A Blaze tem tanto para PC quanto para celular, e vamos lembrar também de jogar com responsabilidade, porque não é um site para ganhar dinheiro, é um site de diversão e entretenimento. A chance de você perder dinheiro é maior do que a de ganhar. Portanto, não cometa nenhuma loucura, não utilize dinheiro que não é seu, não utilize dinheiro que você ou outra pessoa dependa dele para sobreviver, só utiliza aquele dinheiro que já está reservado para o seu entretenimento, para sua diversão. E mais do que nunca, se você apresenta qualquer predisposição a vício em jogos, ou se você é alguém com vício em jogos, ou qualquer coisa relacionada a isso, não jogue na Blaze, ok? Saúde mental sempre em primeiro lugar. Portanto, mais uma vez, se você tiver alguma predisposição a vício em jogos, ou mesmo se for alguém viciado em jogos, não jogue na Blaze, ok? Vamos lembrar sempre de agir com responsabilidade. Para mais informações, consulte a descrição desse vídeo e falando no vídeo, continue com ele. Aí, pensou? Escreveu lá? Pois bem, agora eu vou te dar a resposta correta. O principal aparelho que você deve ter para criar conteúdo é um celular. E assim, não existe outro nem perto de ser tão importante quanto. Pelo menos para quem tá começando. Por que você vai investir num aparelho para gravar a sua cara, para gravar a sua voz, para editar, para acessar a sua conta no YouTube ou qualquer outra coisa, se isso aqui sozinho faz tudo isso? Se você já tem um iPhone, por exemplo, você já tem tudo que você precisa. Nossa, Souzones, mas eu já ouvi várias vezes isso. É porque é verdade. Você já parou para pensar que você pode pegar esse telefone aqui e usar como microfone só de aproximar ele perto da sua boca, assim? Ou você pode, sei lá, pegar o fone que vem junto com o telefone, botar aqui e falar no fone, que fica maravilhoso. Souzones, eu não tenho iPhone. Cara, hoje em dia qualquer telefone serve pra gravar, cara. Não, qualquer um, de verdade. A tecnologia tá tão de ponta hoje, que a média tecnológica dos telefones hoje já é mais que suficiente pra você produzir qualquer tipo de conteúdo. Então, a menos que você trabalhe com gameplay, que daí pode exigir que você tenha um computador ou um celular extra, vai depender do caso, aqui você já tem tudo que você precisa. E o melhor de tudo, você vai usar pra todo o resto. Você vai usar pra conversar com sua família, você vai usar para seu entretenimento. É uma maravilha. Isso aqui, cara, é a maior invenção da humanidade. Souzone, já tem um iPhone e quero investir num outro aparelho aí que possa me ajudar a criar conteúdo. Microfone. As pessoas até aturam um vídeo ruim, uma parte gráfica ruim assim, mas as pessoas não aturam um som ruim. Por exemplo, se eu aumentar o ganho do meu microfone aqui, você vai ficar cada vez mais incomodado. Então, se você tem um dinheiro sobrando para investir em mais alguma coisa, pega algum microfone. Eu, por exemplo, tenho um aqui que esse aqui é um pouco mais caro, mas, né, é pau pra toda obra e funciona com o iPhone maravilhoso. É um Holyland Mark II, é um tipo de microfone que ele funciona tranquilão com o iPhone, é um microfone de lapela, você bota aqui, vai falando, e se você não tiver um iPhone, você pode gravar diretamente com o som aqui, é maravilhoso. Se vocês um dia quiserem, a gente pode falar mais sobre aparelhos no geral, tô só dando aqui um preview pra vocês, ok? Tem também esse microfone aqui da HyperX, tranquilo, uso ele há anos, muito bom. Ai, Souzões, eu vi gente falando mal, dor de cotovelo, é bom. Se quiserem, a gente fala sobre aparelhos e tecnologia em um outro vídeo, mas agora, como editar os meus vídeos? A pergunta de $1 milhão. Eu vou contar uma história pra vocês que vocês não vão acreditar. Lá para 2008, 2007, 2009, eu comecei a ganhar os meus primeiros 50 pila, digamos assim, que na época era muito mais dinheiro que agora, fazendo vídeos de 15 anos pras meninas. Sabe quando você vai numa festa de 15 anos e aí tem o vídeo das amiguinhas ali e tudo? Eu que editava. Eu ganhava dinheiro e eu ganhava acesso à festa e eu, cara, parando pra pensar, podia ter exigido mais dinheiro, porque os caras estavam pagando bem naquela época, porque ninguém fazia um negócio que eu aprendi com o YouTube. E o mais louco de tudo é que às vezes era só conectar dois vídeos um no outro, era tipo um negócio, cara, isso é tão fácil. Literalmente, qualquer coisa que você quiser aprender sobre edição, você vai aprender no YouTube. É fácil e da maneira mais didática possível. Quero aprender a fazer o efeito do brilho no texto. É literalmente só colocar isso no YouTube e você vai aprender. Grátis, na tua cara. E sobre onde editar, na minha época a gente tinha só o Sony Vegas, o Adobe Premiere e acabou por aí. Cara, hoje em dia, cara, eu vou dar uma lista pra vocês aqui. CapCut, Captions, Adobe Premiere, Sony Vegas, KineMaster, Lightroom, Airbrush, Clips, o programa que já vem com o iPhone, iMovie, DaVinci Resolve, os próprios editores do Instagram, YouTube e TikTok. Hoje em dia tem tanta opção
que você vai poder editar, mais uma vez aqui, ó, no seu aparelhinho que a gente falou agora há pouco, de graça. Então acesso à edição não vai ser problema. O que vai ser problema é você aprender a como editar bem. E o seu método, o que você vai colocar aqui? Você vai colocar um meme? Será que esse meme vai conversar bem com essa galera? Será que eu coloco, na verdade, outra coisa um pouco mais simples, mais sutil? Ambos são coisas que você vai precisar conhecer o seu público para saber como fazer. Se você ainda não lançou nenhum vídeo e não tem dados para saber o que dá certo ou não, vale a pena você dar uma olhada no que os grandes youtubers e grandes criadores de conteúdo estão fazendo, porque vai ajudar muito você a ter uma noção, um feeling, assim, do que vai realmente ficar bom na sua edição ou o que pode ser descartado. E uma coisa muito importante, né? Você tá editando, mas você gravou o quê? O que gravar? Isso é o grande dilema de muitas pessoas. Nosso sexto item, o que gravar. Se você está em dúvida com relação ao que você deve gravar, tem dois aspectos que você tem que levar em consideração. O primeiro deles é, eu gravaria algo sobre o qual eu conseguiria passar horas falando, sem me cansar. Todo mundo tem isso, seja sobre carro, por exemplo. O pessoal adora falar sobre carro. Nossa, eu me perco falando sobre carro. O pessoal, de repente, ali tá conversando comigo e depois quer ir embora de tão chato dos carros que eu sou. É a sua oportunidade de se conectar com outros chatos dos carros aí, você faz os seus vídeos, continua falando, você vai ter conteúdo infinito dentro da sua cabeça. E as coisas vão fluir melhor quando você for montar um roteiro ou uma ideia de vídeo. Qual que é o grande problema? A maioria das pessoas quer fazer vídeo do que dá dinheiro. E, cara, é muito difícil de que você gosta dar dinheiro. É uma aposta que você faz, tipo assim, vou jogar um dardo e ele vai cair no meio do alvo ali, entendeu? Não vai muito por isso. Eu usaria esse método para eu descobrir o que eu quero gravar. E o segundo aspecto que tem que levar em consideração é o seguinte, sendo bem honesto, se você tá começando a fazer conteúdo, sem pressão, sem pressa, com a cabeça no lugar, sem intenção de dinheiro rápido e tudo mais, você vai ter bastante tempo pra testar muita coisa. Lembra que eu tinha comentado com vocês no outro vídeo de que eu dei muitos tiros pra todo lado e aí eu fiz muitas coisas nesse canal aqui que eu basicamente só seguia tendências e não focava numa coisa só? Por mais que aquilo tenha sido ruim pra esse canal e um erro no geral, não dá pra negar que isso me ajudou realmente a descobrir o que eu queria fazer. Então isso pode ser um momento importante para você decidir no que você quer focar. Só que um cuidado muito importante que você deve ter é abandonar canais. Eu, como alguém que já abandonou alguns canais, posso dizer que não é bom. Você passa uma imagem de que não está mais se importando com as coisas. É uma imagem de amadorismo. Eu, por exemplo, abandonei alguns canais, levei até onde deu e eu já abandonei sabendo que, nossa, isso vai pegar tão mal para mim, mas cara, eu cheguei num ponto que infelizmente não tem muito o que fazer. Então pode ser que seja inevitável você abandonar canais, mas tente não. Não tem o menor problema você criar o seu primeiro canal e depois abandonar porque você fez outro que deu mais certo. O problema é você tornar isso um hábito, entendeu? Abandonar muitos canais. E agora, para finalizar, um aspecto que eu queria falar para você sobre marcas, construção de marca, trabalhar com patrocínio, com propaganda, prospectar eventuais parceiros. Eu tenho uma coisa muito importante para falar com você sobre isso. Esquece. Você está começando, você não tem que se preocupar com isso agora. E é muito improvável que você consiga algo bom agora. Até porque eu quero falar sobre isso um dia num vídeo, especificamente sobre o mercado publicitário, principalmente aqui no Brasil, que é o que eu tenho contato, sobre os desafios de você ser um youtuber influenciador e você procurar parcerias. É uma selva. Então até pra você que é criador grande, eu tenho muitas coisas pra falar sobre isso. Mas pra você que tá começando, esquece. A única coisa que você tem que se preocupar agora é na mensagem que você quer passar com as suas obras, os seus vídeos, e no sentimento que você quer causar na pessoa que assiste. Você quer que ela se sinta feliz, que ela dê risada, que ela se sinta pensativa, que proponha o discurso, o debate. É isso que você tem que se preocupar agora. Então pega tudo isso que eu falei com você nesse vídeo sobre e começa a matutar na sua cabeça. Essa foi só a primeira aproximação mais baseada em você que tá querendo começar esse tipo de coisa. Percebam que eu falei sobre criar vídeos especificamente e eu não falei sobre, por exemplo, live streams. Se vocês querem que eu fale sobre lives, faça um vídeo exclusivamente falando de lives, todas as verdades que você tem que saber antes de você fazer lives, deixa aí nos comentários que daí no próximo vídeo eu trago pra vocês. No mais, eu quero trazer mais vídeos falando com vocês assim sobre esse assunto. Vocês perceberam que é uma coisa que eu gosto de falar bastante sobre. Então, deixa o like, se inscreve. Até a próxima.